Muito bem, vamos pôr em linhas e organizar o pensamento da semana. O capítulo é o capítulo 6, da Lei de Destruição, e o tópico debatido foi o segundo, que fala sobre flagelos destruidores. E ainda que pese para alguns falar sobre isso, é uma experiência com nota de lembrete de que a gente deve, em certa medida, analisar as respostas dos espíritos com um tom laico. Laico no sentido de não filiar ou atrelar nossa argumentação com a institucionalidade religiosa, por assim dizer. Em que sentido eu digo isso? Analogia política laica, né? Porque um Estado ele deve ser laico. Bom, há duas razões simples. A primeira é para que não pautemos nossas decisões democráticas embasadas em fantasias. Exemplo prático. Eu não posso embasar uma decisão legislativa e administrativa com base no retorno de Jesus ou no dia do juízo final. Assim como eu também não posso usar a reencarnação como nenhum tipo de argumentativa para definir leis. Então, porque evidentemente isso cabe ao imaginário subjetivo de cada um que inventa o que quer para que a vida tenha sentido pessoal. E o segundo motivo é para que haja direito à liberdade religiosa, ou seja, você não é obrigado nem é proibido a acreditar no que quiser. Então, o nosso diálogo com o Livro dos Espíritos ele deve ter uma postura, em certa medida, laica, no sentido de que a gente deve ter cuidado, ênfase no cuidado, né, com as fantasias criadas no imaginário de cada um, onde o limite está diretamente proporcional e atrelado com o delírio de cada qual que invente o que convém. Em suma, não é 8 nem 80. Eu só estou advertindo a necessidade da cautela e do bom senso. E à proporção que a gente amadurece, é evidente que o filtro da trama de seleção vai diminuindo. Bom, preâmbulo longo, mas necessário. Vamos então ao pensamento. Flagelos destruidores, então. Como bem lembrado, partamos dos momentos mais recentes do arrocha social. Nesse caso, pandemia, enchente, catástrofes naturais e por aí. Nesses termos, nós comentamos sobre a dissolução das fronteiras na hora da necessidade. E dito de outra forma, na hora da necessidade as pessoas elas se ajudam sem que a crença, a cor da pele, a opção sexual, o padrão do gênero seja um critério de mérito. Assim como também dissemos que há aqueles que se aproveitam da miséria coletiva para subir uma patente na sua própria miserabilidade. Mas isso a gente vai pôr de lado porque, como diria André Luiz, o mal não merece nem comentário. Então, sendo assim, a conclusão é que os momentos de crise eles revelam e exponenciam o que há de melhor em nós e o que há de pior também em nós. Resta saber para que lado você se inclina. A gente discutiu também, como hábito reiterativo, a necessidade indispensável do uso da razão para usar da experiência como uma oportunidade de aperfeiçoamento. Não atendendo meramente à emergência da situação, mas usando ela como plataforma empírica do que pode vir a acontecer, caso não seja feito o necessário para que o indesejado aconteça. Nas palavras do simplismo exemplificado, se você joga lixo na rua, os sistemas de drenagem pluvial entopem e causam enchentes. E é aquela história, né, do caminho percorrido, caminho sabido. Mas para quem pensa com os afetos e pulsões, normalmente tem amnésia seletiva e memória curta. Então, fechando esse tópico, no que tange os flagelos destruidores, é necessário usar da inteligência para aprender a não repetir ou cometer os erros que direto ou indiretamente podem evoluir para essas catástrofes. A título de exemplo, os tsunamis no Japão. É culpa dos japoneses? Não. Eles podem evitar que hajam outros? Também não. Então o que fizeram? Construíram quebra-mares, barreiras imensas para conter os futuros tsunamis, para ao menos amenizar o impacto. Então essa é a porção racional que a gente precisa pensar sobre os flagelos. Eu causei? Nós causamos? É possível evitar? O que fazer para eliminar ou amenizar? Então, o molde da ideia basicamente é esse. Fechemos então a interrogação por enquanto. E é óbvio que parece simples, mas quando você põe em prática é outra coisa. Porque aí entra hábito, vício, dependência, que não é tão simples de resolver. Entra também o bom senso, a lucidez, o discernimento, que
é direta e proporcionalmente atrelada à inteligência. E como a grande maioria é tímida para pensar, você já viu, né? E se você já acha difícil quando o assunto é ontogênico, ou seja, do próprio ser individual, imagine quando isso se eleva à escala filogênica, que é a escala da espécie, né? No caso do coletivo. Passando a página, mas ainda no assunto, a função da inteligência na análise crítica e circunstancial dos flagelos é que depois que tudo passa, como é que fica? Porque nem sempre, ênfase no nem sempre, esse impulso pela gentileza, pela cordialidade, a abnegação, né, e tudo que há de melhor na nossa espécie auto-intitulada humana, nos momentos de crise e flagelos coletivos, pode se ler como uma virtude individual. Ainda que a virtude seja algo difícil de fingir, toda essa onda de humanidade ela pode ser meramente fruto de uma histeria coletiva, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal efetivo. Ou seja, o produto da ação ele pode ser bom ou ruim, dependendo do gatilho do que o primeiro da manada fizer, por assim dizer. Então a força motriz, o motor de arranque não foi a virtude, foi o efeito manada. É possível, não quer dizer que seja definitivo, que se o gatilho fosse outro, em vez de ajudar, iria linchar. E qual argumento justifica essa possibilidade não categórica? Ou seja, qual régua mede a proporção gradiente de sim e de não para isso? É simples, né? A manutenção médio a longo prazo do comportamento. Ou seja, a institucionalização definitiva da ética como um valor intrínseco e inalienável do comportamento de quem passou pela regeneração. Imperativo categórico e não imperativo hipotético. Para não me alongar, serve a exemplificação da pandemia. Vimos ondas e mais ondas de valores humanitários, mas lato sensu do tempo social, daqueles dias até hoje, basicamente a gente deu uma volta de 360 graus. Ou seja, né, giramos o mundo e paramos no mesmo lugar. Talvez até piores do que estávamos, é só olhar em volta. Então, quando o flagelo ele serve de experiência e inteligência, há um ganho de aprendizado. Quando não, ele fica só enxugando o gelo do sadismo mesmo. E aí, fechando o raciocínio, o flagelo serve como experiência para o aperfeiçoamento, o flagelo como registro empírico da relação causa e efeito, o flagelo como meio de efetivação da transformação, da regeneração, da reciclagem coletiva. Só que todas elas dependem da capacidade de pensar bem sobre si, sobre o mundo e sobre suas leis naturais. Mas qual a distinção mais importante dessa relação entre flagelo e inteligência? É a capacidade e a compreensão da importância de se elevar para além e acima dos afetos. Eu não estou dizendo que você deve negar os afetos, mas que é necessário reconhecer a pulsão que está além da pulsão dos instintos afetivos e filogênicos. Porque, do contrário, você só é mais um obedecendo ao impulso irracional de suas vontades primitivas. Ou seja, você só reage às circunstâncias. E nesse caso, em vez de ser um ser social, é só um ser em bando mesmo. E como disse, o problema da circunstância é que ela pode ser boa ou não. Desse jeito, sua suposta virtude ela é consoante ao que o mundo lhe impõe, e não necessariamente ao que você determina. Definição de escravidão segundo Epíteto, né? Se você é refém dos seus desejos, você não é livre, só é escravo deles. E ele era escravo. Enfim, no miúdo do pensamento, o que eu estou dizendo é que sua conduta no mundo ela deve estar vinculada diretamente e majoritariamente à sua capacidade de pensar, e não de sentir. O sentir é no sentido do sentimento e do afeto. E como hoje tudo precisa ser mastigado, eu não estou sugerindo que você seja um robô. Né? Dito de outra forma, não se trata do que lhe agrada, mas do efeito da ação no mundo a médio e a longo prazo. Novamente, consequencialismo básico. O agente é responsável tanto pelo efeito direto quanto pelo efeito indireto quando previsto e não evitado. Isso encaixa com ênfase destacada na relação da lei de conservação e da lei de destruição. Por isso, dei os exemplos que dei, e eu não vou retornar a eles por uma questão de política e a demência coletiva interpretativa do contexto, já que o vídeo é de domínio público. Mas no alto panorâmico das coisas ditas, a realidade é que há cenários em que a contenção e a destruição, utilizando-me aí do conteúdo da linguagem dos espíritos, ela deve imperar como mecanismo de controle, contenção e domínio.
Às vezes é preciso passar por cima mesmo, é isso que eu estou dizendo. É agradável? Não. É para deleite? Não. É necessário? Em alguns casos, sim. E hoje, e em muitos aspectos sociais, mais do que nunca. Porque se você acha que tudo no mundo se resume à falta de amor e à oportunidade de consolo, você está errada. E desconfie muito quando você começar a encaixar o mundo em 2 ou 3 ideias. Mas nesse assunto, há de se ter cuidado para que ao lutar com monstros você não se torne um. Então a vingança é doce e a subjugação traz sensações agradáveis ao ego, por assim dizer. E não se engane, o poder ele é visceralmente tentador e único. E para quem acha que literatura clássica é coisa de gente boçal e elitista, uma paráfrase de Nietzsche vale o tempo. Disse o Bigode da Suspeita que quem luta com monstros deve velar para que, ao fazê-lo, não se torne também um monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo olha para dentro de ti. Então essa passagem está no livro Para Além do Bem e do Mal. Vale a pena aí a dica de leitura. Somando tudo até aqui e encerrando mais um encontro, eu sei que o assunto é desagradável e incomoda muita gente que foi forjado no pensamento Disney do mundo alegre e da fantasia, mas a vida não é assim e o espiritismo tampouco. A literatura espírita revela com frequência a ideia implícita de ordem e hierarquia, e quando preciso, de controle e de domínio. Eu já dei exemplos sobre isso, há zonas de vibrações diferentes na erraticidade, não é permitido você fazer o que quer quando bem entende, há um preço a ser pago caso você não esteja nos padrões de qualidade do Inmetro material, ainda que você não queira e faça birra, em algum momento você vai reencarnar, nem que você seja empurrado goela abaixo na matéria, você assume a responsabilidade pelos seus atos e não tem que passar a mão pela cabeça quando você diz se arrepender da boca para fora. E depois disso tudo, a conclusão é que há a necessidade de amadurecer a narrativa espírita para sair do maternal romântico da vida e entrar na universidade da alma. A questão do Consolador prometido existe, mas ele fica na introdução do Pentateuco. De resto, no escorrer da tinta, o espiritismo é muito mais provocativo e incomodador. E é no tom desses assuntos, sem o vício do pensamento sentimentalista, que a gente começa a ver que o espiritismo é conversa de gente grande. Eu sei que eu estou quebrando muito paradigma de mundo angelical e puro, o que não quer dizer que não exista, mas esse mundo está mais para o cinza chumbo do que para o branco gelo. E ainda que você queira dar uma de Daniel na cova dos leões, a escolha é sua, não pode ser do coletivo.